Olá, bem-vindo a mais um bate-papo da série de entrevistas produzidas pela TV Suprem dentro do Movimento 2022. O Brasil que queremos. Hoje vamos falar do Sistema Único de Saúde, o SUS. Você sabia que o Brasil é o único país do mundo com mais de 100 milhões de habitantes que possui um sistema público e gratuito de saúde? E tem mais, Maurício, o SUS é referência internacional, como explica o entrevistado de hoje, o médico e ex-professor da UNB, Geniberto Paiva Campos, que conta a história e fala sobre os avanços e desafios desse modelo que deu tão certo. Acompanhe. Hoje teremos o prazer de entrevistar Dr. Geniberto Paiva Campos, médico cardiologista, ex-professor da Universidade de Brasília, coordenador do Observatório da Saúde do Distrito Federal, membro da Comissão de Justiça e Paz da CNBB e coordenador do Grupo de Estudos do Movimento 2022, o Brasil que queremos. Esse movimento procura abrir um espaço de reflexão para achar caminhos para um Brasil melhor. Dr. Geniberto, o sistema de saúde brasileiro é insatisfatório. Quais seriam as causas e quais seriam as soluções para a gente mudar esse panorama? É uma pergunta extremamente desafiadora, porque o nascimento do SUS foi num momento extremamente propício em que o Brasil estava se redemocratizando, mas que a conjuntura mundial ela se definia através de um revigoramento do neoliberalismo. No momento em que havia um questionamento muito sério dos programas sociais, das políticas públicas, do estado de bem-estar social, e que esses recursos que o Estado deveria colocar na saúde pública, eles sofriam um sério questionamento. Então é essa contradição que vai marcar toda a trajetória do nosso Sistema Único de Saúde. É um sistema extremamente generoso, correto em suas concepções, mas cuja execução ainda não atendeu aquilo que hoje a saúde traz como desafio, porque não é só aquilo que preocupa de você tratar o paciente ou você organizar o seu sistema para ele ter um bom funcionamento. Você tem que pensar, antes de tudo hoje, no usuário, no cidadão em geral, porque ele precisa realmente ter o seu trabalho de promoção, prevenção, tratamento, reabilitação muito claramente delineados. E, lamentavelmente, eu acho que o SUS ainda não conseguiu se firmar na consciência da população brasileira como um sistema que tenha sido capaz, até agora, de dar essa resposta. Então, ele nasce num momento propício, mas o questionamento que se faz do papel do Estado hoje, em relação a isso que nós falamos do Estado de bem-estar social, é uma coisa assim, muito importante em relação a que o SUS atinja a sua plenitude enquanto sistema prestador de serviço de saúde. O foco que você tem hoje é basicamente no hospital. O hospital tem dificuldade de funcionamento e para a população isso é passado de uma maneira muito, muito intensa. O pessoal não desiste de mostrar a saúde vai mal porque o hospital vai mal. E o mais curioso é que hoje o SUS está desafiado não somente a ter um bom sistema hospitalar, mas ter também um sistema intermediário e ter um sistema básico de saúde onde as coisas ali se passam e deveriam se passar de uma maneira integrada. E o SUS também, assim, de maneira lamentável, ele não conseguiu ainda acompanhar as mudanças em relação ao atendimento à saúde, que é um processo global. Eu repito, ele não é só hospitalar, e esse atendimento, tá certo? Ele tem que se fazer através do uso de tecnologia, do uso de educação em saúde para você mudar comportamentos.
A gente sabe que agora nos Estados Unidos a preocupação com diabetes fez com que nesse ano de 2014 houvesse um decréscimo em relação ao diabetes na medida em que a população se alimentou de uma maneira mais saudável, fez mais exercício, reduziu a obesidade e isso fez com que realmente houvesse essa redução do diabetes. Prova que a gente tem que trabalhar num sistema de saúde pública, tem que trabalhar em todos os níveis, promoção, prevenção e assistência à saúde. Com relação à formação dos profissionais que atuam na saúde, qual é a sua opinião? Essas pessoas estão sendo bem formadas e principalmente se na dimensão humanística nós teremos um avanço no Sistema Único de Saúde. Olha, eu acho que do ponto de vista técnico, Isaac, eu diria que a formação ela se tornou assim bem melhor. O nível de informação, de circulação das pesquisas, do que está acontecendo hoje, o acesso é bem mais facilitado. Mesmo um congresso médico, você pode acompanhar da sua casa, através da internet, isso como uma coisa online, né? Quer dizer, aquilo que está acontecendo, você pode acompanhar diretamente. Isso realmente mostra, tá certo, que o conhecimento ele tornou-se mais acessível, mais democrático, e eu tenho a impressão que tudo aquilo que hoje constitui os protocolos terapêuticos, os protocolos diagnósticos, as condutas, elas estão muito bem definidas através da medicina baseada em evidências. Então, nesse aspecto, hoje, você não admite, tá certo, que um médico, naquilo que ele esteja atuando, esse profissional, ele tem que ser um profissional bom porque ele tem muita condição hoje de ser um profissional atualizado. Isso vale também para os outros profissionais de saúde, enfermeiros, fisioterapeutas, psicólogos, entende? Eu acho que isso, fisioterapeuta, então, é fundamental também. Essa incorporação também se fez, essa mudança se fez aqui no Brasil de maneira assim muito tranquila, quer dizer, a participação hoje no processo de atendimento desses outros profissionais, eu acho que fica uma coisa assim muito naturalizada, isso é bom. Quanto ao aspecto assim do humanismo, tá certo? Eu entendo que a tecnologia está muito longe de tornar a medicina ou o atendimento à saúde alguma coisa desumana. Eu acho que a pessoa para fazer para ser um profissional de saúde, para ser atuante na área da saúde, ele tem que ser, antes de tudo, um humanista. Ele tem que ter até mais do que isso. Ele tem que ser um samaritano, senão ele vai fazer outra coisa. Se me perguntassem qual é o pré-requisito para você ser um bom profissional de saúde, eu diria que é gostar de gente, gostar de pessoas. Se você gosta, se preocupa com as pessoas que têm esse sentimento de solidariedade, de querer buscar o diagnóstico, de querer tratar, e eventualmente, que seria uma coisa da vaidade máxima, né, da nossa profissão, você curar, tá certo? Você deter o curso daquela doença ou você tirar aquilo de uma maneira definitiva, eu acho que é o que todo médico, o que todo profissional de saúde quer. E eu acho, então, que essa coisa do humanismo em relação ao SUS, embora o SUS tenha um programa específico do Humaniza SUS, eu acho que é um programa redundante, porque, na realidade, tá certo? Ou você tem esse sentimento humanístico, ou então você pode fazer outra profissão que não aquelas ligadas à saúde. Qual a sua opinião sobre o programa Mais Médicos? O programa Mais Médico ele tem uma origem que pouca gente sabe. A concepção do SUS, ele coloca no município, né, toda a iniciativa, todo o planejamento de saúde. É como se o sistema tivesse, a partir de um determinado momento, criado mais de 5.000 sistemas. Então, cada município foi interpretando da maneira que pretendia. E o SUS, isso é uma crítica que eu faço também, ele não criou um sistema vertical de comando, ele não tem. É um sistema que ele procura ser descentralizado, mais horizontalizado, e isso levou a que cada município, na prática, interpretasse, tá certo,
o que seria assim, as definições claras do SUS, os conceitos do SUS à sua maneira. Isso levou ao seguinte: nós chegamos no século XXI, e basicamente em 2013, nós chegamos a uma situação em que um sistema que é municipalizado, ele tinha cerca de 800 municípios que não tinham uma equipe de profissionais de saúde, que não tinham ainda a estrutura mínima. E os prefeitos, os dirigentes daquele município, eles simplesmente não se preocupavam. Mas a Associação Nacional dos Prefeitos, ela, sentindo esse problema, que é uma contradição também importante do sistema, né? Eles criaram uma coisa chamada Cadê o Doutor? Era um movimento para pressionar no sentido de trazer uma solução. Levado isso, tá certo, para as instâncias de governo, eles resolveram então responder com esse sistema dos mais médicos, que eu acho que é um sistema correto. O governo foi muito pronto e generoso para buscar essa solução, e eu acho que é um bom programa. Eu acho que é um programa que trouxe, pelo menos para a população brasileira, para os dirigentes do país, a noção de que alguma coisa não estava funcionando bem, porque após mais de 20 anos de funcionamento do sistema, você ainda não tinha aquela condição básica, tá certo, de atendimento no município. Então, eu acho que nesse sentido foi correto. Se nós abstrairmos a discussão sobre remuneração do médico, presença de médico urbano, que isso tem impressão que atrasou muito a assimilação do programa Mais Médico, eu acho que o Mais Médico, então, eu diria, é um bom programa porque é um programa emergencial. Se você está numa situação de emergência, você tem que procurar resolver aquilo. Mas ele fere um dos princípios fundamentais do SUS, que é exatamente a municipalização. Você está fazendo o atendimento no município através de um médico que é selecionado, treinado, pago através de um convênio com a Pan-Americana de Saúde, né? Ele repassa esse recurso e o médico não é pago mais, não é mais vinculado ao município. Ele, na realidade, é um médico federal, mostrando como a gente tem brecha no nosso sistema de saúde e que eu acho que a tendência desse sistema seria pelo aperfeiçoamento. Tem que aprender com esses gaps, com essas lacunas que existem para começar a resolver. Então, eu sou totalmente favorável ao programa Mais Médico. Eu acho que é um programa, ele pode não ser ideal, mas ele supre essa falha, que eu acho que é uma coisa assim impensável. Quase 1000 municípios chegarem no século XXI sem médicos, tá certo? E ele traz para a população aquilo que é um problema mais real, porque esses médicos, em sua quase totalidade, eles estão trabalhando na atenção básica e na atenção intermediária. O Mais Médico, ele não procura povoar os hospitais naquilo que eventualmente eles estejam com deficiência. É muito comum a gente ouvir na mídia que hospitais têm grandes dificuldades. Há pouco tempo atrás, as dificuldades nos hospitais universitários e hospitais públicos, de maneira geral. E eu perguntaria se isso é devido ao escasso financiamento dentro da dimensão da saúde, ou a gente teria outras explicações? Eu acho que as duas coisas. Eu acho que o subfinanciamento é um problema gravíssimo. E esse subfinanciamento ele se torna cada vez mais evidente na medida que há uma tendência de encolher, reduzir a responsabilidade do Estado, e na medida em que o ato da saúde, diagnóstico, terapêutico, ele se tornou cada vez mais caro. Ele é cada vez, tá certo, uma coisa que exige mais tecnologia, de pessoas bem treinadas para poder atender aquele aspecto tecnológico. Então, você fazer esse tipo de atendimento é uma coisa naturalmente cara, tá certo? E que a gente teria que ter respostas para isso através do incremento, tá certo, do financiamento. A outra coisa é a atualização desses médicos, desses profissionais, enfermeiras, fisioterapeutas, psicólogos, etc., técnicos, né? Por exemplo, de imagem. Você precisa ter tudo isso. E isso realmente não é uma coisa proibitiva, mas é uma coisa que tem seu custo.
E esse treinamento, eu acho que ele está deixado muito por conta do próprio profissional. Eu acho que o Estado deveria ter uma preocupação com isso, por quê? Porque hoje você tem, além de você ter a medicina baseada em evidência, você tem a educação à distância. Então, quer dizer, com todos esses gadgets eletrônicos, esses recursos eletrônicos, eu acho que a gente poderia perfeitamente imaginar um nível de atualização muito grande para esses profissionais, melhorando muito o nível, tá certo, do atendimento e a qualidade do atendimento e o resultado. Mas eu acho que os resultados, no geral, hoje no país, eles são bons. Está se reduzindo o infarto do miocárdio, ainda não se reduziu de maneira mais significativa o derrame cerebral, porque a hipertensão ainda não está sendo bem tratada, embora você tenha recursos diagnósticos e terapêuticos assim, bastante acessíveis. Eu acho que a gente precisa começar a preocupar com outras coisas, porque o SUS promoveu redução da mortalidade infantil, né? O SUS faz uma campanha de vacinação hoje praticamente de 100% para várias doenças que são passíveis de serem evitadas pela vacina. Quando, por exemplo, aparecer a vacina da dengue, eu tenho certeza que logo, logo isso será um problema também resolvido. Quer dizer, a tecnologia acompanha e o pessoal pode exatamente usar essa tecnologia em favor de quem? Do paciente, que, a meu ver, é o rei do sistema. É a preocupação que você teria maior que ter é com o usuário. Então, eu diria que a gente tem muitos avanços. No nível, por exemplo, de alta tecnologia, se o SUS, por exemplo, deixar de existir, você vai ter pessoas sem poder fazer hemodiálise, aí vai morrer, porque não tem como, ele não tem função renal, ele precisa disso, a não ser que ele fizesse um transplante quase imediatamente. Os programas de transplante, eles são quase todos da área pública. Os programas de trauma, ele também, você é muito melhor atendido na área pública, você pode não gostar da hotelaria, mas realmente ele é importante. Então, eu diria mais ainda, na atenção básica, o setor privado ou conveniado, ele não irá jamais, porque o retorno do capital investido é muito pequeno. Então você vai ter sempre a discussão no nível intermediário de assistência e no nível hospitalar, por conta da densidade tecnológica. Mas eu acho que tudo isso deveria ser um contínuo. Já falando de alguma coisa sobre solução. Se você fizesse, por exemplo, uma plataforma de assistência integral à saúde, unindo horizontalmente atenção básica, atenção intermediária e atenção hospitalar, para o paciente seria uma coisa muito boa, e eu vejo isso como uma tendência natural. Quando é que isso vai chegar aos ouvidos do SUS? Eu acho que não é uma coisa que vai demorar. Vai ser uma coisa que, de repente, a gente vai começar a sentir que precisa fazer. Isso era feito, não tenho nenhuma dúvida. A medicina, nas últimas décadas, tem evoluído muito, principalmente nas novas tecnologias, e fala-se na possibilidade de revalidação periódica do diploma de um médico. Qual é a sua opinião sobre isso? Olha, isso é uma coisa que você pode discutir, mas eu acho que colocar isso em prática é muito difícil. Vamos pegar o exemplo dos advogados. Os advogados, para entrar no mercado de trabalho, eles precisam fazer uma prova da OAB que é bem difícil. Passou nessa prova, você se torna advogado, eu tenho a impressão que você nunca mais seria incomodado. Eu tenho, por exemplo, meu título de especialista, ele deve ter mais de 40 anos, entende? Eu nunca sou incomodado. Claro que você pode ter um acompanhamento curricular para ver se você está frequentando o congresso, qual é seu nível de atualização, etc. Agora, eu acho que essa maneira de você revalidar o título, não o título médico, por exemplo, mas o título de especialista, tá certo? É extremamente complexo, difícil, e, a meu ver, ele não está dentro da nossa cultura. A gente pode falar sobre isso, mas hoje é o seguinte, há quase uma obrigação, não moral, mas uma obrigação profissional de você se atualizar, porque senão você está fora do esquema. Você não entra no aspecto terapêutico, o que seja, no aspecto diagnóstico, você não entra. Então, essa coisa, cada médico está buscando se atualizar, cada fisioterapeuta, cada psicóloga, entendeu? Quer dizer, cada enfermeiro
porque se você não se atualiza, você está fora. E eu diria o seguinte, que na realidade dizem até que o profissional de saúde que acorda tarde, ele já é um desatualizado, porque ele tem que estar vendo o que está acontecendo no mundo, porque não é só de notícia, mas é aquilo que você tem de informação hoje com acesso fácil, é um acesso barato e está colocado isso praticamente como um direito. Então é o que eu digo, quer dizer, essa qualidade profissional, ela se faz a partir disso. Infelizmente, nós estamos chegando ao final dessa entrevista e eu gostaria, nesse último minuto, doutor Geniberto, que o senhor desse uma mensagem, principalmente para a nossa juventude, nosso público jovem. Olha, sobre a profissão de saúde, tá certo? Eu acho que é alguma coisa que vale a pena. Eu tenho a impressão que você tratar das pessoas, você cuidar das pessoas, em qualquer nível de capacidade técnica que você tenha, é uma coisa realmente que vale a pena. As pessoas precisam, é uma profissão que ela jamais se extinguirá, porque as doenças existem, elas podem mudar de característica, mas elas sempre vão existir. E o fato de você poder fazer diagnóstico, de você tratar, ele tem um nível de retorno e de satisfação, tá certo? Que é impossível até definir. Então eu diria para esses jovens que olhem para as profissões da saúde, tá? Com muito carinho, com muito respeito, porque é alguma coisa que nos torna seres humanos bem melhores. Muito obrigado, doutor Geniberto Paiva Campos, e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço. Chegamos ao final de mais uma edição do programa 2022, O Brasil que Queremos. Lembramos que a entrevista que você acabou de assistir vai ser disponibilizada no canal da TV Supra e no YouTube e no site do Movimento 2022, O Brasil que Queremos. E se você tiver alguma pergunta para o Dr. Geniberto Paiva, envie para o e-mail 2022brasil@gmail.com. Nos vemos na próxima semana. Até mais!